Boa noite a todos. Retornamos para dar continuidade ao nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos. Nós que estamos no capítulo 3 da Lei do Trabalho, da parte terceira do Livro dos Espíritos. Bom, ontem nós iniciamos o tópico Limite do Trabalho, Repouso, apresentado por Kardec, e hoje então vamos dar continuidade a esse tópico. Nós estamos na penúltima questão dessa Lei do Trabalho, que é um capítulo pequeno também, e depois nós devemos iniciar o capítulo 4 da Lei de Reprodução. Bom, então vamos lá. Na questão 685, que é a última, eu falei penúltima, mas na verdade é a última, nós vamos ter Kardec perguntando: tem o homem o direito de repousar na velhice? Vocês vejam, quem estava acompanhando os nossos estudos de ontem, que Kardec apresenta uma série de questões aos espíritos com relação ao limite do trabalho, como seria, né, essa obrigatoriedade do trabalho. Então, agora, finalizando, ele vem perguntar aos espíritos se seria justo o homem descansar na velhice. Respondem eles sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. E aí, então, finalizando, na linha A dessa mesma questão, Kardec pergunta: então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Porque é uma realidade com a qual nós nos deparamos cotidianamente. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. Bom, então aí Kardec, os espíritos trazem, através de Kardec, uma noção de uma sociedade mais justa, na qual nós poderíamos repartir mais. Na verdade, a humanidade busca atender de maneira ainda bastante desequilibrada, de maneira ainda bastante imperfeita, estas que são lições trazidas por Jesus no tocante à caridade e à compaixão. Nós podemos prever que no futuro as sociedades serão cada vez mais justas, porque como espíritos mais avançados, nós não teremos no nosso meio espíritos preguiçosos e ociosos. Nós teremos espíritos diligentes na proporção das suas capacidades. E aí nós veremos, então, o mais forte repartir com o mais fraco, né? Aquele que tem maior trabalho intelectual, aquele que tem maior trabalho manual, ambos valorizados pela sociedade justa. No entanto, nós ainda temos muitas desigualdades. Desigualdades que não são geradas, a princípio, tão somente pela sociedade, mas desigualdades que iniciam-se nos indivíduos, porque nós os temos egoístas, ociosos, preguiçosos, diligentes, estudiosos e empreendedores. Então, ainda há uma diversidade muito grande entre nós. Então, se faz compreensível as grandes diferenças que ainda encontramos. Na medida em que a humanidade for evoluindo, ética e moralmente, a tendência às desigualdades é de diminuir. Mas Kardec apresenta alguns comentários, finalizando esse capítulo da Lei do Trabalho, que eu trouxe para vocês. Diz ele: não basta diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Então, ainda fruto dessas grandes desigualdades que nós temos. Então, dentro de um objetivo a ser alcançado pela humanidade para um mundo mais justo, estaria, então, as oportunidades. É coisa que todos nós já falamos muito, né? E em sociedade se fala muito disso. Então, muitas vezes as pessoas dizem: não se deve valorizar a assistência social, você deve ensinar a pessoa a pescar. Mas há uma realidade de falta de oportunidade, falta de capacitação e falta de oportunidade. Então, tudo isso tem de ser um compromisso da sociedade em si, de uma humanidade que a cada dia há de melhorar-se. Continua Kardec dizendo:
A ciência econômica ainda busca um remédio para equilibrar a produção e o consumo diante do flagelo da miséria, mas este sempre será intermitente e sempre o trabalhador terá que viver. Então, ou seja, por mais que a sociedade atual já se preocupe com a miséria, nós vamos perceber no estudo da nossa história, da sociologia, que há estes períodos inevitáveis de miséria, justamente pela grande diferença entre as pessoas, né? Aquelas que se dedicam e aquelas que são ociosas. Mas o fato é que o cidadão, o trabalhador, sempre vai precisar viver. Então, na medida em que ele não tem o mínimo para a sua subsistência, cabe à sociedade auxiliá-lo, na medida do possível, até que ele possa avançar por si próprio. Kardec diz ainda que a educação moral é o conjunto dos hábitos adquiridos e que possibilitará à humanidade desenvolver hábitos de ordem, de previdência para consigo mesmo e para com os seus. Então, todo mundo aqui conhece a parábola da cigarra e da formiga. É uma fábula, mas não deixa de ter um ensinamento. E é sobre isso que Kardec também está falando, quer dizer, como avançar moral, intelectual, ético dos povos. Os espíritos vão aprendendo a ser mais previdentes e a ser também, por que não dizer, operosos. Então, nós não podemos ter espíritos ociosos aguardando todo o amparo, toda a sua sobrevivência da sociedade. Mas nós também não podemos ter uma sociedade absolutamente egoísta e indiferente para aqueles que se encontram em situação temporária de miserabilidade. Até por conta da lei da reencarnação, a qual nós espíritas cremos ser verdadeira, nós devemos ser diligentes em considerar a tarefa que possuímos perante a sociedade no auxílio aos mais necessitados. Porque amanhã nós poderemos estar reencarnando também em uma situação precária, com pouquíssima ou quase nada oportunidade de estudo e de trabalho. Nós não sabemos o dia de amanhã. Assim como não sabemos, apesar do entendimento da lei de causa e efeito, nós não sabemos até onde vai o sofrimento daqueles que estão necessitados neste momento. Então, cabe ao homem, na medida das suas possibilidades, auxiliar a sociedade diligentemente. Então, não é ficar esperando dos administradores públicos toda a solução, mas é fazer a pequena parte que nos compete, sabedores de que amanhã poderemos ser nós a necessitar do auxílio. Diante do grande número de homens sem freios, sem princípios e entregues a seus próprios instintos, as consequências desastrosas da miséria não são de se espantar. Então, é claro que a consequência da miséria não é tão somente da sociedade. A sociedade é composta pelos indivíduos. Como eu falei agora há pouco, essas divergências tão grandes que temos entre nós, espíritos, que ora estagiamos encarnados, entre ociosidade e diligência, preguiça, egoísmo, trabalho, comprometimento, disciplina. Então, nós temos uma variação muito grande de evolução entre os espíritos que ora estagiam na Terra. E justamente a existência, e aí, segundo Kardec, vamos usar a palavra dele, homens sem freios, sem princípios e entregues a seus próprios instintos, ou seja, homens egoístas, é que nós vamos ver e presenciar a existência da miséria. Então, é claro que há um caminho a percorrer tocante à evolução da humanidade. Então, nós não podemos afirmar que tão somente os administradores públicos são responsáveis pela miséria. A miséria vem de muitos milênios, porque nós temos a Terra transitando como planeta de provas e de expiações há muitos milênios. Então, nós estamos na Terra
com a presença de espíritos tais quais nós mesmos, ainda repletos de imperfeições. E são justamente essas imperfeições, espíritos que ora estagiam nas camadas mais empobrecidas da sociedade, mas espíritos que muitas vezes estagiaram e estagiam nas zonas mais influentes e egoístas, dão origem à miséria tal qual nós a conhecemos. Então, reflitemos na parcela que cabe dentro da lei do trabalho, de nossa competência. Sejamos úteis, hoje, amanhã e sempre. Bom, e finaliza Kardec, somente hábitos novos de ordem e previdência permitirão aos homens atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Nós estamos vivendo hoje a Terra um momento dificílimo. Estamos ainda, podemos dizer assim, percorrendo uma fase de pandemia mundial, mas estamos no meio de uma grande tormenta econômica que atinge a todos. Todas as classes sociais, pelo menos das classes médias para as inferiores. Então, a solução não é de curto prazo. Nós precisaremos, como diz Kardec, de ordem e de previdência, para que possamos abrandar estes dias difíceis que estamos vivendo. Bom, e aqui a gente finaliza, então, o capítulo 3, que falou sobre a lei do trabalho, e vamos iniciar o capítulo 4, que vem falar da lei de reprodução. O primeiro tópico que Kardec traz é população do globo. Tema que vocês vão ver atualíssimo, porque vira e mexe eu acompanho aí entrevistas e depoimentos sobre muitas das questões que Kardec apresenta lá no século XIX aos espíritos. Bom, na questão 686, Kardec pergunta: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Por isso, ela é, então, uma lei divina, lei da natureza. 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? E aí a gente já vê, né, hoje em dia, até congressos, né, essas palestras rápidas, eu esqueci o nome como chama isso em podcast, né, tentam abraçar estas questões, mas se a população começar a crescer, continuar crescendo da forma como está crescendo, como é que vai ser? Vai se esgotar, né, os meios de subsistência na Terra? Como será isso? Então, Kardec, já no século XIX, pensou sobre essa que é uma questão sempre atual e levou-a aos espíritos, que responderam: não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Então vejam só vocês. Mas aí vocês perguntariam, mas que meios Deus poderia utilizar para brecar um pouco esse avanço crescente da população? Nós vivemos isso através de uma pandemia. Nós já vivemos grandes episódios no passado, através de outras e variadas epidemias. Nós vivenciamos de tempos em tempos, aqui e acolá, grandes desafios geológicos, grandes cataclismos, grandes desastres, que por mais sejam difíceis de nós compreendermos segundo os desígnios de Deus, eles não fogem dos desígnios divinos. A Terra permanece sendo um planeta em evolução. Jesus permanece no comando planetário. Não está uma troca o nosso mundo, nem o mundo material e nem o mundo dos espíritos. Então, muito ainda nos falta de evolução mesma, tanto intelectual quanto moral, para compreendermos os porquês de exatamente tudo ao qual somos compelidos a viver. Todos os desafios, as dificuldades, os grandes cataclismos, mas o fato é que a lei de destruição que nós veremos alguns capítulos avantes é também
uma lei de Deus. Bom, agora entramos, Kardec apresenta um segundo tópico. O primeiro teve só 2 questões. E ele vai falar agora sobre sucessão e aperfeiçoamento das raças. Tema também sempre palpitante, vamos dizer assim, porque não faltam de tempos em tempos pensadores que se acham superiores a outros, né? Pensadores que acreditam que uma raça seja superior à outra. De tempos em tempos, a humanidade se surpreende. Hoje, com tal preconceito, mas se surpreende. Bom, na questão 688, Kardec pergunta: há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Segundo alguns espiritualistas, e aí eu não vou entrar em detalhes, né? Nós compomos a 5ª raça da Terra. Já existiram 4 raças anteriores, a primeira dela, dos lemurianos. Mas isso é assunto para os espiritualistas. Nós não vamos discutir sobre isso em pleno estudo do Livro dos Espíritos, mas aqueles que se interessarem podem buscar, ler, saber um pouquinho mais, porque é assunto bastante interessante. Porque vejam só, nós estamos falando de raças, de tipos biológicos, de cor da pele, de língua, de cultura, de local onde se nasce, onde se vive, onde se morre, mas os espíritos somos nós. Questão 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Então, Kardec quer saber o seguinte. Então, nós somos uma raça, ele falando da sua época, de homens mais desenvolvidos. Agora, nós podemos falar isso também, né? Nós descendemos das raças primitivas? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então, dando continuidade à afirmativa que eu fiz na questão anterior, são os mesmos espíritos que retornam em novos corpos para se aperfeiçoar. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, nós estamos falando aqui da descendência biológica, da descendência genética, né? Agora, os espíritos somos nós. Espíritos que viemos nos utilizando de veículos que se aperfeiçoam com o tempo. Assim como o espírito evolui, consoante a sua evolução intelecto-moral, a ele vai sendo concedido um veículo mais aprimorado, para que ele possa exercitar-se no meio material. Mais interessante, também se aprimora o veículo espiritual perispírito, que acompanha a evolução do ser, do espírito, desta centelha divina que somos nós. Então, vejam só que interessante. Nós não iremos perceber isso. Eu, Cristiane, devo viver aí na melhor das hipóteses, 80, 90 anos, né? Eu não verei essa modificação das raças. Porque nós estamos falando em séculos de pequeninas modificações. Mecanismos mentais que possibilitam um avanço da inteligência maior, uma melhor resposta dos seres, uma apresentação de maior educação em relação às emoções, maior disciplina no sentimento, nas ações, no cumprimento das tarefas e no dever. Então, tudo isso são modificações do espírito, que vão se refletindo também nos veículos materiais, que são os corpos físicos. É por isso que nós vamos vendo este aprimoramento muito a longo prazo. Então, é muito interessante alguns estudos no campo biológico.
sobre, por exemplo, os molares ou os dentes do siso, né? Então, em estudos que já vêm se realizando há mais de 50 anos, já se vem percebendo de forma muito lenta que algumas crianças estão nascendo sem o germe do dente do siso. Eu, por exemplo, tive que tirar os 4, porque eram inúteis. Não havia espaço na minha arcada dentária para os 4, mas eu ainda nasci com eles e tirei. Mas os cientistas estão percebendo que muitas crianças desta geração atual já têm nascido sem os germes desses dentes do siso, porque já não são mais utilizáveis. A comida hoje é muito processada, é muito amaciada. Nós não precisamos mais utilizarmos da mecânica que o dente do siso propicia. Então, nós vamos ver essas pequenas mudanças em campo biológico, de mudanças que se efetivam primeiro no espírito. Então, o importante é que nós saibamos que, não obstante uma raça surgir de outra, quer dizer, tem o seu liame, a sua origem outra, mas se trata de uma raça diferente, não implica em cessar de experiências para nós. É absolutamente natural o aperfeiçoamento. Nós estamos vivendo e viveremos isso, ainda por muitos milênios, né? Com a 6ª raça que surgirá, que está com a 7ª e a 8ª, e até quando for necessário para nós, espíritos imortais, retornarmos à Terra ou a outro planeta, para experienciarmos e evoluirmos. Bom, 690. Pergunta. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual? Ou procedem dos corpos primitivos mediante a reprodução? Olha que interessante. O Kardec quer saber se esses corpos atuais vieram de uma criação especial ou eles têm realmente sua raiz genética nas raças primitivas? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, nós vamos ter aí a raça dos asiáticos, dos amarelos. Nós vamos ter a raça dos vermelhos, exemplificados pelos índios, que experienciaram na América do Norte, mas também no restante das Américas. Nós vamos ter a raça ariana, vamos ter a raça indo-europeia, nós vamos ter a raça negra. Nós vamos ter, então, várias raças ainda habitando a Terra, mesclando-se e dando origem a raças que se afirmarão no futuro. É isso que os espíritos estão dizendo. Porque nós, espíritos imortais, centelha divina, somos este ser, criado pelo Pai à sua semelhança. Nos utilizamos dos veículos que nos sejam possíveis auxiliar, trabalhar, experienciar através deles. Não é a raça que define o espírito. Veja só, eu estou brasileira, mas com certeza já estive em muitos outros países, em muitas outras civilizações, em outros povos, porque sou um espírito com muito mais tempo do que os 1.500 anos do Brasil, 1.700 anos, sei lá quanto dá agora, 1.500 e pouco, né? Então, nós vamos percebendo que este veículo físico eu devo valorizar porque eu me utilizo dele, mas ele não é a representação do meu espírito, das suas conquistas, das suas virtudes. Então, você vai encontrar espíritos esclarecidos em todas as raças. Você vai encontrar espíritos atrasados em todas as raças também. 691. Pergunta Kardec. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Então, o que caracterizava as raças primitivas no planeta? Desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Quer dizer, o intelecto praticamente era estagnado. A força bruta é que imperou durante muitos milênios. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo.
Todavia faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então vocês podem perceber que a humanidade demorou muito tempo para evoluir nos primeiros milênios. E nós estamos vendo, assistindo de camarote, como poderíamos dizer, um avanço intelectual muito significativo nos últimos 100 anos. E é de chamar a atenção. Na área da informática, da engenharia, da arquitetura, da própria medicina, da astronomia, da geologia. Então, nós estamos vendo um caminhar, um desabrochar bastante acelerado do intelecto do homem. E talvez por conta deste avanço intelectual muito significativo e rápido, é que toda a humanidade está sentindo a falta do avanço similar, equilibrado, moral. Nós vemos aí muitos, centenas de milhares de homens inteligentíssimos se sentindo vazios, tendentes ao suicídio, porque não encontram motivos para viver. Nós temos visto um incontável número de jovens com extrema facilidade de aprendizado e, no entanto, extrema dificuldade de convívio na sociedade. Nós estamos vendo a síndrome do pânico avançar, as depressões, as doenças da alma, cada dia num montante maior, quase assustador. E, no entanto, nunca se avançou tanto intelectualmente. Nunca o homem teve tantas comodidades. Isso deve nos chamar a atenção. Não para que deixemos de avançar no intelectual, não. Mas para que, junto com o avanço intelectual, nós busquemos o avanço do ser, o avanço moral, espiritual do ser. Há algumas décadas atrás, quando eu estudava na faculdade, se falava muito do QI, do quociente de inteligência. Hoje, a linguagem é diferente, já se fala do QE, do quociente emocional, a capacidade da pessoa em conviver, em trabalhar em equipe, em ser cooperadora. E aí você vai percebendo, e os RHs têm estudado muito sobre isso, que até a religião faz diferença. A religiosidade do homem faz diferença na forma como ele encara a sociedade, na forma como ele trabalha, na disciplina, na cooperação, no olhar que ele tem para com o seu colega, para com o trabalhador. Então, percebam vocês que não é deixar de avançar no intelecto, mas é correr atrás do avanço moral, espiritual, porque nós estamos sentindo imensa falta disso. Questão 692. Será contrária à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Quanto se debate hoje, né? Sobre os transgênicos, sobre animais com os quais se utiliza a inseminação artificial e etc. Então Kardec quer saber isso, se é justo, se é louvável que o homem procure o avanço nessa parte ou se a gente tem que deixar tudo para a natureza. Respondem eles, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Mas nós seremos responsáveis por tudo que criarmos, de positivo e de negativo. Então, se a nossa intenção é positiva, se nós objetivamos com as nossas pesquisas científicas, biológicas e genéticas o avanço da sociedade para que ela seja mais justa, mais igualitária, para que se diminuam as doenças, para que se diminuam os grandes problemas genéticos de nascimento, é louvável a nossa busca. Mas se ao contrário nós utilizamos da nossa inteligência para buscar maiores meios de se explorar o semelhante, de adoecer o semelhante através de armas biológicas, nós também seremos responsáveis por tudo isso. E nada ficará sem ser visto pela justiça divina.
Nós enganamos facilmente a justiça terrena. Passamos despercebidos muitas vezes dela. Ela não nos apanha. Mas da justiça divina, esta, porque inscrita na nossa consciência, dela nunca poderemos ficar a salvo. Bom, aqui a gente vai encerrar. Fica para a aula de terça-feira que vem, alinhada essa mesma questão 692. Eu não gosto de avançar muito no meu horário. Eu agradeço a presença da Denise, do Anderson, do Carlos, da Maria Lúcia. Anderson, faz tempo que eu não vejo você aqui. Seja bem-vindo de novo. E de todos aqueles que acompanham os nossos estudos nos horários que se sentem mais confortáveis de assistir. Eu espero que vocês estejam gostando. Qualquer sugestão ou crítica será muito bem-vinda para que a gente possa ir melhorando esse bate-papo rápido que a gente tem às terças, quartas e quintas. Vejo vocês na próxima terça, 7 horas da noite. Um abraço.